Fala pessoal, sou o Renato, Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre peridural. Quando a gente opta por fazer peridural, uma anestesia combinada, tipo peridural mais geral, pessoal, e a gente passa o catéter para cirurgias grandes, como por exemplo laparotomias medianas, tifopúbicas ou toracotomias, a gente passa o catéter, né, pensando numa peridural contínua, né, ou para analgesia pós-operatória, e depois faz a anestesia geral. A gente senta o paciente, faz uma sedação consciente para o paciente não ter desconforto, faz a anestesia local, né, encontra o espaço com a agulha de peridural e aí depois passa o catéter. E depois deita o paciente e faz a anestesia geral. Só que eu vejo muitas situações como essa. Por exemplo, o anestesista ou o residente, quando ele encontra o espaço peridural, ele abre o espaço peridural com um pouquinho de soro, um pouquinho de anestésia, só passa o catéter e deixa para usar a anestesia peridural pelo catéter. De fazer a peridural mesmo, com anestésico local, injetar anestésico local pelo catéter, pouco antes da cirurgia começar. E por que muitas das pessoas fazem isso? Porque quando a gente faz single shot na agulha, e depois deita o paciente, depois induz uma anestesia geral, a chance de fazer hipotensão é maior, principalmente em idosos, concordo. Só que já aconteceu comigo uma vez e eu nunca mais fiz assim. Eu nunca mais optei por essa estratégia. Por quê? Porque uma vez eu fui fazer uma colectomia e eu fiz uma peridural, uma colectomia aberta, fiz a peridural, depois deitei o paciente, não optei por fazer anestésico local pela agulha e falei, vou induzir a anestesia geral primeiro, vou controlar a hipotensão, depois eu uso o catéter. Mesmo deixando 3 a 5 centímetros de catéter peridural dentro do espaço peridural, você não impede, você não garante que o catéter não vai migrar para a direita, para a esquerda, né? E você não garante uma dispersão homogênea e constante do anestésico local quando você usa o catéter de peridural. Então, e outra coisa, você não garante a permeabilidade do catéter. Então você pode até testar o catéter antes, deita o paciente, fixa e tal, não sei o quê. Aí vamos supor o seguinte, aí antes de começar a cirurgia, um pouco antes, agora a gente vai usar a peridural, a pressão está ok. Na hora que você vai usar o catéter de peridural, o catéter não funciona, está obstruído. E aí você perde a sua anestesia peridural no intraoperatório. Perdeu. E já aconteceu isso comigo uma vez, foi muito ruim, porque eu não consegui usar a peridural, fiz só anestesia geral, e foi ruim. Depois eu fui virar o paciente para ver o que estava acontecendo, o catéter tinha realmente dobrado. E eu não consegui corrigir isso no intraoperatório. Então o que eu faço hoje, pessoal? A sacada minha para esse tipo de anestesia, uma anestesia combinada peridural mais geral, é o que? Mesmo em pacientes idosos, eu faço single shot na agulha. Então achei o espaço peridural com a agulha, eu vou lá e faço a quantidade de anestésico que eu acho que vai conseguir atingir a altura e nível desejado, né? Então eu faço, sei lá, 10, 15, 20 ml de anestésico local na peridural, sim. Eu opto por uma concentração que não vai só dar analgesia, mas também não vai dar uma anestesia muito importante a ponto de dar muita hipotensão, não uso uma concentração tão alta. Então, por exemplo, a bupivacaína eu uso 0,25 a 0,375. Tá? E para ropivacaína eu uso geralmente a 0,375 ou 0,5 para anestesia. E aí, obviamente, esse paciente, se vai tender a hipotensão, eu controlo a hipotensão com droga vasoativa, uma efedrina, uma aramin, enfim. E quando o paciente deita, a gente vai fazer anestesia geral, eu uso uma estratégia multimodal para induzir. E aí eu não tenho tanta hipotensão como eu teria se eu fizesse só propofol, fentanil e relaxante muscular. Então eu uso um pouquinho de cada coisa, eu uso um pouquinho de ketamina, uma subdose, eu uso menos opioide e eu uso propofol titulado de acordo com a necessidade de cada paciente. Com isso eu tenho muito menos hipotensão e eu garanto a minha anestesia peridural mesmo que eu perca o catéter no intraoperatório. Pelo menos aquela peridural, por algumas horas eu vou conseguir uma anestesia legal e vou conseguir fazer com que esse paciente tenha menos anestésico geral durante a cirurgia e mais anestesia peridural. Beleza, pessoal? Essa é a minha sacada de hoje. Então, quando for fazer anestesia peridural e depois fazer anestesia geral, tentem usar a agulha, tá? Para fazer o single shot, para você garantir uma peridural adequada e depois utilizar o catéter durante a cirurgia de acordo com a necessidade. Se você deixar para fazer usar o catéter, pode ser que o catéter tenha migrado, pode ser que você não consiga uma dispersão legal, a qualidade da sua peridural pode ficar ruim, ou então até mesmo você não conseguir usar o catéter de peridural. Entenderam? Então é isso. A minha sacada de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se curtiu, dê um like, compartilhe o vídeo e
acompanha aí o canal que mais vídeos terão aí até o final do ano que vem, enfim, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até mais, fique com Deus. Valeu!